Boa tarde a quem já está a entrar neste momento. Nós vamos só aguardar porque o número de participantes está a crescer muito rapidamente. Eu ia-vos pedir a todos 1 ou 2 minutos. Bem, então muito boa tarde a todos. Primeiro que tudo, já demos aqueles 5 minutos de tolerância habituais quando há uma marcação de um evento. Vamos tentar ser o mais breve nas apresentações. Começo por me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Luís Trindade Santos. Venho de um passado que passou pela Polícia de Segurança Pública, à qual ainda hoje pertenço, como superintendente. Passei pela aviação civil, estive em Bruxelas como conselheiro na representação portuguesa junto à União Europeia e atualmente desempenho funções na ANA Aeroportos de Portugal como diretor para as áreas de operações, Safety, Security e Facilitação e também assessor da Comissão Executiva na área de Compliance. Mas o que é aqui mais importante do que eu são os oradores que nós temos hoje. Temos hoje connosco 2 oradores de craveira, 2 pessoas que já são sebejamente conhecidos no mundo da segurança, do direito e em várias áreas até do direito e também da questão que hoje vamos aqui tentar debater, que é precisamente uma parte da informação, mas sobretudo a proteção de dados. Começaria pelo o Dr. André Inácio, que doutor em Direito Público pela Universidade de São Pablo Céu, em Madrid. Começou a sua carreira na Polícia Judiciária, onde foi inspetor e atualmente desempenha funções na Autoridade Nacional da Aviação Civil, precisamente nas áreas de segurança ou security e facilitação. É pós-graduado em Criminologia, tem o curso de Estudos Avançados também na Universidade de São Pablo Céu, é auditor de Defesa Nacional de 2003, membro do OSCOT e professor auxiliar de Direito na Faculdade de Direito Lusófona e também professor convidado noutras universidades nas áreas de segurança, criminologia, direito público, penal, processual penal. É investigador do IPRI e do Observatório para a Proteção de Dados, do SEDES, ambos da Universidade de Lisboa, conferencista internacional, várias obras e vários artigos já publicados e sobre vários temas e bem como participando também orador em muitas conferências nacionais e internacionais. De seguida, o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, quase que é um crime estar a apresentá-lo, porque é ser sebejamente conhecido e é uma obrigatoriedade para quem está neste mundo, nestas áreas e se interessa por essas áreas, de conhecer não só a pessoa em si, mas também essencialmente a sua obra, os seus artigos, também eles nacionais e internacionais, sobretudo uma obra vasta, publicada ao longo da sua carreira profissional, da qual eu destaco e depois gostaria também de pedir ao professor se puder apresentar a sua mais recente publicação, que tem menos de um mês e que se enquadra perfeitamente, exatamente naquilo que vamos falar hoje. Licenciado em Direito, na menção de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito de Lisboa, mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade também de Lisboa, doutor em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, agregado em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade também Nova de Lisboa. É professor catedrático da Universidade Nova e professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, presidente do Instituto de Direito e Segurança e bem como presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. Para além disso é advogado, jurisconsulto e árbitro judicial nacional e internacional, da jurisdição administrativa e fiscal, árbitro do Conselho Económico e Social e árbitro no Centro de Arbitragem.
autor, conforme mencionei, de mais de 150 títulos, com manuais, monografias, artigos científicos, e tanto a nível nacional como internacional, no âmbito da segurança, do direito constitucional, dos direitos fundamentais, do direito regional, do direito eleitoral, internacional público, humano, do direito do mar, do espaço, fiscal, segurança, etc. Por isso, é um vasto currículo e também uma recomendação, e espero que o professor depois nos possa também dispensar 2 dos seus minutos para apresentar a sua mais recente publicação, a sua mais recente obra. Vamos hoje falar sobre proteção de dados e especialmente num ambiente que nós, muito peculiar que estamos a passar, que nos obriga precisamente a estar num fórum como este, em que temos que manter uma distância física, mas não social. Eu gosto de manter a distância, sempre uma proximidade social, mas manter esta distância física, mas que, no entanto, todas estas novas ferramentas de tecnologias de informação nos permitem quase estarmos até mais próximos uns dos outros do que se estivéssemos num auditório normal. E é esse também um dos temas que hoje eu penso que poderemos aqui também discutir um pouco. Bem, Tallinn fala em cisnes negros, e então a primeira pergunta que nós colocamos rapidamente é: o mundo foi ou não foi assolado por um novo cisne negro? Claro que foi. Foi algo que era impredictível, pelo menos as pessoas não esperavam que acontecesse em tão breve. Não era de todo, porque já nos últimos séculos tem-se vindo a verificar, de 100 em 100 anos, pandemias à escala global, mas com um enorme impacto na sociedade, um enorme impacto na economia, na parte social, na parte financeira, na parte política, na própria cultura dos povos, e que neste momento, apesar de nós não sabermos todas as suas consequências, já se encontram várias tentativas de explicação para conseguir basicamente justificar o aparecimento desta pandemia. Situações de crise nós sabemos que exigem respostas adequadas. Estamos neste momento num estado de calamidade, já passamos por um estado de emergência com restrições, algumas delas são restrições aos nossos direitos, às nossas liberdades e garantias, com medidas de confinamento, controles de acessos, obrigatoriedades de identificação e restrição do próprio movimento. Com um quadro legal que tem suscitado um grande debate a nível público, certamente irá ser maturado a posteriori, em que se questiona se os direitos fundamentais estarão ou não estarão em risco. Até que ponto é que conseguimos uma proporcionalidade dessas medidas e uma equidade, e a sua equidade. A necessária resposta do Estado conduz a um risco do excesso, um excesso sanitário. Devemos ou não, em nome da segurança, sacrificar essa liberdade? São questões que nos deixam para nós podermos hoje, durante estas 2 apresentações, podermos cogitar um pouco. As tecnologias de informação, assim como data computing e inclusivamente a próprio armazenamento de informação da cloud, traduz grandes vantagens a nível profissionais, mas de qualquer forma levanta-nos também grandes dúvidas e grandes precauções em termos de proteção de dados. São ferramentas determinantes, neste caso em específico no controle da pandemia, permitem também um controle individual. Aliás, há algumas plataformas que já estão a ser apresentadas pelo próprio Estado, no sentido de haver um controle de movimentação, ainda que seja de números poderão ser associados a pessoas, e questiona-se também se estamos ou não estamos aqui no borderline, numa fronteira muito cinzenta entre a questão da proteção de dados e as próprias liberdades e garantias dos cidadãos. Foi com iniciativas muito similares, recordemos que noutro contexto, no contexto da security, desenvolveu o PNR, o chamado Passenger Name Recorder, inicialmente utilizado e adotado pelas companhias para fazer somente o tratamento de reservas de bilhetes, mas muito mais tarde, e como já começou com a América do Norte, mas hoje a nível da própria Europa, já com um controle de dados que chegam a atingir os 43 elementos referentes a um passageiro. Ou seja, estamos numa passagem ou não, ou na adoção de medidas que poderão levar depois a exageros que se vêm a cometer mais tarde, com a justificação, obviamente, normalmente sempre tendo por base as ameaças emergentes. Plataforma para controle de movimentação de pessoas associada ao Covid, ainda que não identificadas,
até que ponto é que nós estamos dispostos a ceder esses direitos individuais em nome da saúde pública e da segurança coletiva, como garantir de facto a anonimização e essa informação se deverá ser ou não utilizada para outros fins e como é que nós podemos controlá-la. Corremos o risco de que seguir um princípio da teoria de Hobbes em que o homem só pode viver em paz se concordarem submeter-se a um poder absoluto e centralizado. Penso que não é por aí que nós queremos ir, mas mesmo as sociedades democráticas, com a adoção de determinadas medidas e determinados princípios, para aí poderemos estar a caminhar, e o risco, para mim, talvez o maior dos maiores, é os Estados começarem-se a querer ser substituídos para poderem violar essas próprias liberdades e garantias através de agências e algumas delas, quiçá, privadas. Deixei aqui um conjunto de reflexões, perguntas para reflexão, às quais eu pedi que os nossos oradores de hoje, tanto ao Dr. André Inácio como ao professor Bacelar Gouveia, professor Dr. Bacelar Gouveia, pudessem responder. Iria dar a palavra neste momento ao professor Dr. Bacelar Gouveia e desde já agradecer a sua participação neste seminário, mais uma parceria, um dos excelentes seminários que é organizado em parceria entre a Microseguro e a OSCOT. Muito obrigado ao nosso moderador, o Luís Trindade Santos, cumprimento, e também na sua pessoa toda a organização, também o OSCOT, de cuja mesa da Assembleia Geral sou presidente, também o professor André Inácio, comigo partilha este momento aqui de reflexão científica, também um cumprimento ao Tiago Lopes, que está no back-office da SecTalks também, enfim, a apoiar-nos. Microseguro, também agradecer esta parceria. E já que o Luís fez esse pedido, olha, eu vou satisfazer esse pedido. Aqui está o livro que eu realmente republiquei há um mês, corresponde a uma síntese da minha tese de doutoramento, que foi precisamente sobre o estado de exceção no direito constitucional, defendida há 21 anos. O tempo passa e não poderia imaginar que há 21 anos esta tese pudesse ter esta aplicação prática como realmente veio a ter. E, portanto, eu gostaria de fazer aqui uma primeira parte, e ficando combinado com o professor André Inácio, repartir responsabilidades em relação ao tema que é aqui sugerido, que tem a ver com a segurança e a proteção de dados neste contexto especial de Covid e tudo aquilo que ele implica. Aliás, achei bem curiosa e inteligente a observação do Luís do distanciamento não social, mas apenas físico. E isso é verdade. Eu também, como sou professor e pai já agora, portanto, há aqui várias dimensões que atravessam as nossas vidas e realmente coisas boas e coisas más, luzes e sombras que estamos neste momento a experimentar com esta nova realidade e também luzes de podermos usar novas tecnologias, como é o caso também desta tecnologia que estamos neste momento a usar para comunicarmos com todos aqueles que nos estão a ouvir. Aliás, que eu também cumprimento efusivamente. Não estamos a vê-los, mas sei que eles estão presentes bastantes neste momento. E eu gostaria só de fazer um primeiro ponto de reflexão que se relaciona mais com os aspectos jurídicos e dizer que nós, de facto, ainda estamos num tempo de crise, as coisas não chegaram ainda à normalidade, todos desejamos que se possa lá chegar. Normalmente nós vivemos num mundo organizado em que não há crises, mas há normalidades. A nossa vida é uma vida de rotina saudável da normalidade, mas havendo crises é preciso estar preparado para enfrentar essas crises. E há crises mais graves do que outras, há crises que são económicas, que são sociais, que são políticas, também há crises de natureza jurídica e que as leis também têm uma resposta, como há crises securitárias já agora, e portanto o direito também tem as suas respostas. Nós vivemos nos últimos tempos 3 ciclos de estado de emergência, tendo a Constituição Portuguesa 2 tipos de estado de exceção, que é o estado de sítio para causas mais graves, natureza política ou militar, e o estado de emergência para situações de calamidade, neste caso uma calamidade de natureza sanitária. E, portanto, isto quer dizer que a Constituição, que é a nossa lei fundamental, onde os cidadãos veem reconhecidos os seus direitos e onde também os cidadãos sabem quem os governa e como é que os governantes são escolhidos e quais as suas competências. Portanto, nós temos na nossa Constituição os instrumentos, não sei se totalmente afinados, isso é um ponto que vai ficar para a reflexão, para enfrentar uma situação de crise como esta que temos vindo a viver, com, digamos, um vírus que se espalha e que obriga, da parte do Estado, a mudar o comportamento e a adotar providências administrativas e legislativas
adequadas a precisamente proteger a saúde das pessoas e pelo meio, evidentemente, a limitar várias liberdades. Aquela que foi mais severamente limitada foi a nossa liberdade de circulação, ou a nossa liberdade pessoal, de alguns terem de ter ficado em casa confinados com uma quarentena obrigatória ou mesmo infectados com uma, digamos assim, entre aspas, prisão domiciliária, mas depois, nas declarações do estado de emergência, houve uma série de outros direitos que foram também atingidos. O mais visível é a liberdade de circulação, não podemos sair das nossas casas, a não ser para certos efeitos determinados, pelo princípio já é de que não podíamos sair, e se saíssemos isso era um crime de desobediência a essa ordem de exceção de confinamento, e portanto isso significa portanto, que durante esse período houve esse tipo de restrições e houve vários direitos que foram afetados. Agora, as coisas estão um pouco mais suaves porque vivemos ainda numa crise, mas que tem uma outra natureza, é um estado de calamidade que está previsto na Lei de Base da Proteção Civil, mas aqui eu tenho as minhas maiores reservas sobre o que está a acontecer e sobre a amplitude que esse estado de calamidade está a subir. Tenho que falar sobre isso, mas não é sobre essa matéria que eu agora vou aqui falar. Eu agora gostaria de me concentrar, sobretudo, na questão da proteção dos dados pessoais em ligação com o estado de emergência, que já terminou, o estado de calamidade, que está em curso, e aquilo que vem a seguir. E, de facto, a nossa Constituição nessa matéria é até muito progressista. Penso que terá sido das primeiras Constituições do mundo a consagrar um conjunto de direitos à proteção de dados pessoais informatizados. E reparem que nós estávamos em 76. Em 76 não havia computadores pessoais, e muito menos internet. Mas já nessa altura, em 76, o legislador constituinte teve realmente essa presciência de consagrar um conjunto de direitos que só agora é que viriam a ser reconhecidos com o RGPD, de que nós estamos falando, mas, na verdade, para nós o RGPD não é nenhuma novidade, porque aquilo que está no RGPD há 2 anos é o que está na nossa Constituição desde 1976. Por exemplo, a questão dos dados sensíveis, as maiores cautelas que os dados sensíveis devem ter, dados de saúde, dados filosóficos, dados religiosos, crenças, qualquer outra natureza. Portanto, isso já estava na nossa Constituição desde 1976. No RGPD chegou há 2 anos e estamos em 2020. Aliás, fez ontem, julgo, 2 anos de vigência do RGPD, que já tinha sido publicado 2 anos antes. Portanto, isso acho que é importante dizer, enfim, abono do caráter progressista da nossa Constituição. E, portanto, esse artigo 35 tem um conjunto de direitos em torno da ideia dos dados pessoais. Claro que aqui a informatização e as tecnologias de informação e comunicação, as ditas TICs, não têm apenas que ver com os dados pessoais. Digamos, o direito digital, já começam a aparecer direitos livres com o tipo de direito digital, mas, portanto, a cibernética ou o uso das tecnologias de informação e de comunicação na natureza digital não tem só a ver com os dados pessoais, tem a ver com muitas outras coisas, o armazenamento de outro tipo de informação que não são informações pessoais, e também, evidentemente, toda uma organização e uma comunicação que pode ser feita através dessas plataformas, falar, comprar, vender, estudar, visitar, observar, tudo hoje se pode fazer de uma forma digital. Mas, portanto, o nosso foco aqui é essencialmente a questão dos dados pessoais. Portanto, e porquê? Porque se parte do pressuposto, é isso que está na Constituição implícito, de que quando há informatização de dados pessoais, portanto, lembrando sempre a distopia de George Orwell, 1984, quando há informatização de dados pessoais, há sempre 2 perigos acrescidos, que devem ser devidamente prevenidos, que é o perigo de haver uma diminuição da liberdade e uma diminuição da nossa privacidade. E, portanto, quando há a informatização de dados pessoais, isso significa um mais fácil conhecimento desses dados por parte das entidades que armazenam esses dados, que depois os podem até difundir, permitindo, digamos, um acesso mais fácil, mais imediato à situação individual e concreta de cada cidadão e, portanto, facilitando um controlo totalitário da sociedade por parte dessas pessoas que têm esses dados. O tal Big Brother, precisamente, que era o grande computador do livro de George Orwell, Big Brother is watching you, portanto, era o grande computador que estava a observar de uma forma totalitária uma sociedade em que não havia privacidade de qualquer espécie. Portanto, o artigo 35 da Constituição visa precisamente prevenir e evitar que isso suceda. Até tem uma norma que hoje nos parece um pouco estranha,
que é dizer que não pode haver um número nacional único ao cidadão, embora na prática hoje quer o número fiscal, quer o número do cartão de cidadão acabam por ser, no fundo, um número nacional que nós usamos para todos os efeitos. Aliás, mais até o fiscal do que propriamente o número do cartão de cidadão. Quando vamos a uma loja, a primeira coisa que nos perguntam é qual é o seu número fiscal, ou quando vamos até a um departamento da administração pública. Bom, agora, o que é que isto tem a ver, estes dados pessoais, que tem muito que se lhe diga, com esta nossa matéria, digamos, do Covid-19 e a situação que estamos a viver? É que uma das questões que se colocou era saber se, durante o estado de emergência, estes dados podiam ter sido, se estes direitos podiam ter sido afetados. Na segunda declaração, ou dito de outra forma, na primeira renovação da declaração de estado de emergência, que foi declarado com 3 decretos presenciais, já se passou, fez-se uma referência, porque isso não tinha acontecido da primeira, no artigo 4º, a linha H, fez-se uma referência ao facto de os cidadãos poderem receber SMS da Direção-Geral de Saúde com informações sobre a evolução da doença, para, no sentido de estarem, enfim, avisados sobre o que estava a acontecer e a evolução da doença. Portanto, não sei se isso era necessário estar na declaração de estado de emergência, porque, na verdade, é receber um dado de uma entidade pública que dá uma mera informação. Não me parece que isso fosse uma coisa que fosse necessário estabelecer ou fixar na declaração do estado de emergência, mas, apesar de tudo, houve essa cautela e também não ficou mal. Mas o problema não é esse. O problema agora é o de saber para o futuro se pode haver a adoção de mecanismos que venham a introduzir restrições na nossa privacidade através do uso da informática e através, precisamente, da utilização dos nossos dados pessoais informatizados. Claro que o Estado tem a nosso respeito muitos dados, de variedíssima ordem, registro criminal, identificação civil, a nossa residência, os nossos telefones, a nossa família, os nossos cursos, as nossas habilitações, tem um conjunto de dados, são dados de natureza pessoal, ainda com as restrições dos dados sensíveis, mas o que se tem agora colocado é precisamente a possibilidade de haver mecanismos, agora pós-pandemia, ou pelo menos numa situação intermédia de estado de calamidade, fala-se agora que está a ser desenvolvida uma aplicação que vai permitir ao cidadão comum ser avisado quando há outro cidadão que está infectado e que se está a aproximar de si, que quando ficar a menos de 2 metros começa a apitar o telemóvel do cidadão que está ação, a avisar que o perigo está por perto e que alguém está a aproximar e possivelmente o poder identificar. Portanto, isso de facto tem sido pensado, penso que alguns países já estão a ter essa aplicação a funcionar, penso que em Portugal isso está a ser desenvolvido, julgo que há 2 dias vi o professor José Tribola a falar disso, que isso ia avançar, já estaria quase pronta essa aplicação, e isso de facto é um problema complicado, porque levanta questões constitucionais evidentes do ponto de vista das nossas liberdades. Eu não sei se levanta um problema, digamos assim, de privacidade, se essas aplicações, se esses dados forem utilizados nos espaços públicos. Porque as pessoas estão na rua, enquanto quem está na rua não tem a mesma privacidade que quem está em casa. As autoridades não vão pôr uma câmara dentro da casa das pessoas para saber se as pessoas estão doentes, ou não vão entrar para dentro da casa das pessoas a dizer que há uma pessoa doente que está a bater à porta, não é bem assim. Mas provoca, evidentemente, uma restrição da nossa liberdade pessoal em sentido geral. Portanto, de saber se podemos estar a receber essas mensagens, ou saber se a pessoa que está infectada ou que tenha acabado de ficar curada, mas ainda não se tem a certeza, se pode sair e portanto, se a informação sobre onde ela anda se pode ser espalhada por vários lugares, portanto, informando os outros colegas. Enfim, um pouco à moda antiga, quando os leprosos tinham lepra, andavam com uma campainha a tilintar para que todos os seus sangues desaparecessem para não ficarem, enfim, contaminados pela lepra, e essas pessoas viviam, digamos, em espaços fechados e não se misturavam com a comunidade, e portanto essa é uma questão que se tem colocado. A meu ver, eu acho que não há nenhum problema se houver o consentimento do titular, portanto, da pessoa que, tendo estado infectada, consentir que a sua localização seja conhecida por outras pessoas, e portanto, para no sentido de que ela não possa contribuir para a contaminação das outras pessoas, mas eu acho que esse dado tem que ser autorizado pela própria pessoa. Se a pessoa não quiser, não pode esse dado de saúde dela, que está infectado ou que acabou de estar, ser utilizado para avisar terceiros, contra a sua vontade. Isso parece-me inadmissível. Talvez admitisse apenas um caso
em que, portanto, a pessoa estivesse com a doença, estivesse a espalhar a doença e fosse objeto de geolocalização do ponto de vista da repressão criminal. Isso é outro assunto, completamente diferente, porque isso também é possível. Aliás, é curioso que há um tempo uma senhora jornalista perguntou-me, então, mas não se pode desligar o telemóvel, aquele botão que diz que permite que nós sermos geolocalizados? E eu disse-lhe, pode desligar à vontade, mas vai ser a mesma geolocalizada, porque o problema não está no telemóvel, porque a própria, digamos, as órgãos de investigação criminal têm a possibilidade de fazer a geolocalização mesmo que a senhora desligue essa função do seu telemóvel. Como é evidente, portanto, se não fosse assim, então nunca seria possível levar a cabo a investigação criminal. E isso é uma necessidade, como é evidente, então hoje, em que muitos crimes são combinados pela via telefónica. Portanto, penso que isso é uma questão que é desafiante. Penso que nesse aspecto não há, se a pessoa autorizar, não há esse problema. Penso do outro lado, das pessoas que se vão receber essa informação. Aí eu tenho as minhas dúvidas sobre se as pessoas devem ou não também consentir em receber sistematicamente no seu telemóvel a informação de que está alguém que está a aproximar e que está, ou que esteve infectado, ou que está infectado, etc. Eu isso aí tenho algumas reservas. Penso que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem tido uma atitude mais restritiva, mas, apesar de tudo, isso é algo que é feito a benefício das próprias pessoas, não é contra a sua saúde, é para proteger a sua própria saúde. Portanto, este é um ponto que eu acho que se coloca, e reparem que aqui depois há vários planos, porque não é só um problema da liberdade de circulação e do nosso modo de viver e onde é que nós estamos, porque apesar de tudo, enfim, há uma certa privacidade mesmo no espaço público, sabemos onde é que nós estamos, e portanto isso não, e fora do contexto da investigação criminal, evidentemente, mas também depois há outras questões que vão ficar para mais tarde e que ultrapassam a questão da proteção de dados do ponto de vista da georreferenciação, que são outras questões que têm a ver com o teletrabalho, por exemplo, ou as questões com o teleensino, que eu também sou professor e tenho usado também o ensino à distância através destas plataformas, e portanto tudo isso levanta várias questões também de privacidade e de proteção de dados. Aliás, o direito do trabalho hoje prevê o teletrabalho, mas também tem tido uma grande preocupação com os direitos de personalidade do próprio trabalhador. Isto é, a empresa que está a controlar o trabalhador que está em casa em teletrabalho não pode ser de tal maneira intrusiva que obrigue o trabalhador a estar à frente do computador e que esteja a controlar os pormenores com uma câmara secreta de se ele está mesmo à frente do computador ou não, e quantas horas é que está, e se está sozinho ou se está concentrado ou se está com outra pessoa que o está a desconcentrar. Portanto, há aqui, digamos, depois um mundo que se abre, que tem a ver com a própria privacidade. Por exemplo, saber até que ponto as autoridades, quer patronais, quer, por exemplo, de ensino, podem interferir nas aulas que são dadas pela internet, por exemplo, de um professor, para saber se o professor está mesmo a falar, se podem estar a ouvir também as aulas, se podem gravar as aulas, se os alunos podem pôr as aulas na internet, digamos, para todos, sem autorização do professor. Porque a aula é interativa, tem também a intervenção dos próprios alunos que fazem perguntas. Porque a aula normalmente é num espaço reservado, não é um espaço grande, mas é um espaço reservado, que é a sala de aula. Portanto, há aqui, digamos, um conjunto de desafios. Enfim, faço esta apresentação assim de um modo geral, mas é evidente também que nós não podemos ter ilusões sobre a redução do âmbito da nossa privacidade. Penso que se essas medidas forem tomadas de uma forma transitória, e que não seja de uma forma exagerada, portanto, violando o tal princípio da proporcionalidade, que é realmente a chave do equilíbrio de tudo isto, penso que essas medidas devem ser aproveitadas. E claro que há sempre caprichos, há os mirones, aos voyeurismos, tudo isso, mas penso que nós estamos aqui a falar de coisas sérias e de intervenções do poder público que devem surgir sempre justificados. Claro que há aqui, no fundo, sempre há um equilíbrio que é instável e que é difícil procurar entre duas tendências radicais. A tendência para o securitarismo total, portanto, vamos usar estas tecnologias porque elas é que nos vão proteger e vamos introduzi-las ao máximo, e há também, digamos assim, a privacidade total ou, digamos, o libertarismo total, no sentido de qualquer coisa que se faça que reduza a nossa privacidade é logo inconstitucional
e que viola logo qualquer direito que nós possamos ter. Portanto, penso que a solução não é essa, é uma solução de equilíbrio que deve ser matizada em função de várias coisas que é preciso ponderar. O lugar onde a pessoa está, se é espaço público, se é espaço privado, o tipo de valor que está em causa, o direito à saúde, apesar de tudo, neste caso, nesse contexto, é um valor muito importante. A entidade que faz esse tipo de intrusão ou de transmissão, se é uma entidade que é controlada, se é uma entidade credível, se ela própria é objeto de um controle e de uma certificação, por exemplo, o tipo de informação que é veiculada. Portanto, há aqui várias questões em cima da mesa. Eu não sou um especialista nessas aplicações informáticas, vou também ouvindo aquilo que os colegas têm para dizer, mas penso que acho que é preciso procurar aqui um equilíbrio, mas também num pano de fundo, é um pano de fundo diferente daquele que nós vivemos há uns anos. É um pano de fundo em que a nossa privacidade está muito reduzida, porque já o espaço público é visionado por câmaras de vigilância, isso não suscita nenhuma dúvida, e isso tem sido útil para reduzir os crimes. A utilização de drones por parte das autoridades judiciárias e policiais também é uma coisa muito importante, que isso também ajuda o combate à criminalidade. Portanto, nós hoje estamos num outro patamar de utilização de tecnologias que são postas ao serviço das pessoas e, portanto, a limitação à privacidade não a vejo de uma forma dramática, desde que ela seja feita de uma forma proporcional e permitindo que, de facto, se possa conseguir ter esse tal equilíbrio e ganhos também neste caso, que é o que está aqui em cima da mesa, a nossa proteção, a proteção da nossa saúde e, no limite, a proteção da nossa vida. E, portanto, o Estado aqui também tem uma responsabilidade e temos que compreender, às vezes, a atitude dos governantes, que é uma atitude de proteger as pessoas. Os governantes não têm nenhum capricho de se intrometerem na privacidade das pessoas, acho eu. Enfim, poderá haver um outro caso que seja uma exceção. Mas há aqui também uma responsabilidade dos governantes, um dever de proteger. Esse é que é o problema. É porque não há só direitos à privacidade. Eu como cidadão, já que o Luís falou também no Thomas Hobbes, é que eu como cidadão tenho o direito de me defender e de salvar a minha pele. Ora, enfim, não na versão hobbesiana, claro está, mas eu posso entregar ao Estado um dever que o Estado vai ter que cumprir, que é de me proteger dos outros que me querem matar, ou dos outros que querem limitar e ofender os meus direitos. Portanto, tem que haver aqui este equilíbrio, e, portanto, esse equilíbrio é o equilíbrio que uma Constituição tenta estabelecer, e sendo certo que a Constituição funciona em dois tons. O tom da normalidade, que é o que nós conhecemos, havendo restrições permanentes, sim senhor, e há um tom de exceção, que foi aquilo que nós já vivemos, é um tom mais duro, mas do qual agora estamos a sair, e o grande problema, e com isso termino, é que nós podemos ficar aqui à procura de um terceiro tom que ainda não encontramos, que é não estarmos em normalidade e não estarmos em exceção, estarmos aqui, digamos, num meio termo qualquer, num terço e uns genos de uma coisa híbrida, que não é bem a normalidade, mas também já não é a exceção que nós conhecemos, e temos aqui umas leis e um direito, digamos, numa zona cinzenta que não percebemos bem se justifica o estado de emergência ou não, mas também não é igual à situação de normalidade, sendo certo que há certas restrições que vieram e que vêm ficar durante muitos meses, a não ser, e mesmo até talvez anos. E, portanto, isto, como imagino, para o jurista e para os outros especialistas, também lança aqui um conjunto de desafios de procurarmos encontrar um critério de legitimidade jurídica e de justiça para um conjunto de medidas que fogem deste quadro e que, neste quadro de emergência sanitária, também verificamos outra coisa. É que nós não estamos preparados para esta emergência sanitária do ponto de vista jurídico, porque ela foge de todos os parâmetros. Nós estamos habituados aqui a golpes de Estado, a invasões, mas não estamos habituados a um vírus que pode ter várias vagas, não sabemos, e em que é preciso limitar certos direitos, mas às vezes de uma forma permanente e não temporária, porque o estado de exceção apenas é idealizado por um tempo muito curto. E, portanto, aqui nós estamos a lidar com um fenómeno que já percebemos que vai ser de longa duração, o uso das máscaras tornar-se obrigatório para os próximos meses, por exemplo. As restrições que são estabelecidas nos espaços públicos, enfim, põem em causa, digamos, o êxito económico de muitas empresas com a falência, porque o restaurante em vez de levar 100 pessoas, leva 30 pessoas para o almoço, o restaurante vai à falência. E, portanto, há aqui todo um conjunto de dificuldades que vieram para ficar e que temos que enfrentar e arranjar aqui uma solução que seja uma solução justa. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção e depois ficarei disponível para responder àquilo que entenderem. E muito obrigado ao Luís e ao professor André Inácio também por esta oportunidade. Muito obrigado, Sr. Professor. Nós estamos a ouvir o professor, o Luís não estamos a ouvir. Não estão a ouvir? Estou.
Estou a ouvir bem. Estão-me a ouvir ou não? Eu penso que sim. Eu é que agradeço ao professor pela sua Eu é que não estou a ouvir, mas pronto. Eu é que lhe agradeço pela sua intervenção e vou passar então agora a palavra ao Dr. André Inácio, também para fazer a sua intervenção e responder a um conjunto de questões que também foram aqui suscitadas, algumas delas já respondidas pelo professor Bacelar Gouveia, mas também gostaria de ouvir a sua opinião e também dizer aos participantes que poderão no bate-papo colocar alguma questão que queiram colocar aos oradores, e se nós ainda tivermos tempo disso, penso que vamos ter um tempo guardado que nos vai permitir aos oradores responder as outras questões, poderão fazê-lo no bate-papo e eu depois tomarei a liberdade de transmitir. Professor Dr. André Inácio. Obrigado, boa tarde a todos. É com orgulho e muito prazer que estou em mais um evento ao SCOT. A prova de que a sociedade civil, tal como a academia, são os primeiros a responder sempre que há uma crise. Estamos cá para refletir, para discutir, para debater e para tentar contribuir para as soluções. Agradeço também aos patrocinadores deste evento, à Microseguro e à SecTalks. Cumprimento, naturalmente, os meus amigos e colegas neste painel, o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia e o José Luís Trindade Santos. É um prazer e uma honra estar convosco neste evento. E, por fim, cumprimento a nossa web plateia, não vou chamar plateia virtual porque temos aqui os números e temos muita gente a assistir. Portanto, não são virtuais, estão lá e seguramente que vão a seguir bombardear-nos com questões, vamos nós tentar conseguir responder-nos. Eu vou tentar contribuir para uma sessão dinâmica, vou fugir ao politicamente correto, quem já me conhece sabe que eu normalmente o faço, mas também quem me conhece sabe que eu tento garantir aqui o mínimo de urbanidade. Portanto, conto não me ceder, mas ainda assim alimentar algum debate. A questão que nos traz hoje aqui é uma questão da máxima atualidade e que vai ganhar uma nova dimensão face à pandemia que se abateu sobre a população mundial. Vivemos na sociedade de risco global, que nos falava o Beck, e muito bem, o Ulrich Beck, cujas consequências do desenvolvimento científico e industrial comportam riscos que não podem ser contidos espacial ou temporalmente. Tem outro problema, é que muito dificilmente conseguimos atribuir responsabilidades e até conseguimos muito dificilmente apurar a verdadeira dimensão dos danos. E tudo isto contribui, de facto, para um clima de irresponsabilidade e de consequente incremento do sentimento de insegurança da população. Tudo isto é fruto da globalização. A globalização, um movimento que tem que ser repensado hoje, porque efetivamente se nos trouxe a informação, o conhecimento, a mobilidade, de alguma forma democratizou as oportunidades, também, paralelamente, veio piorar tudo o que é o quadro de riscos e ameaças, nomeadamente, dando novas ferramentas ao crime organizado, ao terrorismo de cunho, enfim, estruturado em rede e transnacional, ou seja, todo um quadro de insegurança que se aperfeiçoou. No caso concreto, temos aqui uma nova forma de ameaça, uma situação de saúde pública, não é? E que, mais uma vez, a globalização teve grandes consequências. Como já disseram muito bem, antes de mim, os outros membros deste painel, as pandemias não são um fenómeno novo. Mas a velocidade com que se disseminou esta pandemia é consequência, de facto, da grande evolução da mobilidade da população mundial. Os transportes evoluíram e, com eles, muito mais rapidamente se propagam, de facto, tudo aquilo que há de mal, como se propaga tudo o que há de bom. Portanto, mais uma vez, volto a Beck, tudo o que nós construímos para melhorar a sociedade também tem consequências menos boas para a sociedade e é isso que nós temos que equilibrar a cada momento e temos que aquilatar sempre que decidimos inovar. Portanto, depois, paralelamente a isso, e também já falámos na matéria hoje, mas eu vou voltar lá porque é a minha segunda paixão, tenho duas paixões paralelas, que é a gestão de crises e é o direito público. E, efetivamente, o que nos ensina a gestão de crises é que, face a um incidente, sejam quais forem as suas causas, é importante uma resposta concertada, rápida e efetiva. Portanto, numa frase, importa proceder à contenção de danos e garantir a continuidade do negócio. Entenda-se aqui, no caso concreto, é fundamental garantir a continuidade do Estado de Direito Democrático. E, de facto, esta questão é importante. E é importante porque temos tido alguns exemplos, mesmo na nossa Europa, de países que vão para além
do modelo de Estado Democrático de Direito que pisam a sua Constituição aproveitando a resposta à pandemia. Estou-me a referir concretamente ao caso da Hungria e ao caso da Polónia. Mas temos um país tão democrático como o Reino Unido, onde o governo deliberadamente e durante o tempo que pôde tentou ignorar qualquer intervenção do Parlamento naquilo que eram a adoção das medidas fundamentais na resposta à pandemia. Portanto, estamos de facto, como disse muito bem o Dr. Luís Trindade Santos, perante um novo cisne negro. Um cisne negro na designação do Nassim Taleb, ou seja, uma ameaça imprevisível de grande impacto que vem colocar a nu novas fragilidades e denunciar as enormes desigualdades sociais. Ao mesmo tempo, conduz-nos à constatação de algo que eu recolhi de um artigo do New York Times, que é que a história não é escrita apenas pelos homens, mas também pelos micróbios. De facto, eu achei que esta frase se enquadra lindamente aqui, peço desculpa, não é erudição minha, foi Elizabeth Colbert que a escreveu, mas eu fiz questão de partilhar convosco, porque de facto acho que temos que pensar que vivemos hoje num mundo absolutamente novo. Claro que este quadro pandémico que vivemos, esta situação de exceção, exigiu medidas excepcionais. E até algumas que podemos considerar irrealistas, mesmo sem termos que ir ao excesso do Donald Trump. Nós temos visto algumas medidas adotadas, um pouco por todos os países, que seria impensável há muito pouco tempo que num Estado de Direito Democrático se adotasse este tipo de medidas. No entanto, de facto, tudo está em aberto no próximo admirável mundo novo que se adivinha, porque quando regressarmos à normalidade, não é a normalidade que tínhamos, é o tal new normal, é a nova normalidade para a qual vamos ter que estar devidamente preparados. E estar devidamente preparados exige da parte do Estado e dos cidadãos um outro tipo de compromisso. Estamos a falar de segurança pública. E segurança pública é um dever de todos. É um dever e é um direito. E, de facto, nós temos a tendência no nosso país para separar os direitos e os deveres e dizer que os deveres são dos outros e os direitos são nossos. É fundamental que todos nós mudemos esta perspectiva sob pena de não ganharmos esta guerra. Aliás, não quero ser alarmista, não sou alarmista, mas sempre me identifiquei como um otimista informado. E, consequentemente, os números que eu vejo hoje da Grande Lisboa dizem uma coisa. Dizem que os portugueses reagiram primeiro que o governo face à situação pandémica. Enquanto o governo andava a tentar perceber o que é que ia fazer, os portugueses autoconfinaram-se. E agora, que parece que está tudo bem, os portugueses estão a sair para a rua. E estão a sair de uma forma, eu diria, talvez excessiva, como se vê pelos números, porque de facto estamos a ter alguns aumentos. Paralelamente, temos aqui o risco de incorrer num novo modelo. Um novo modelo de Estado securitário. Porquê? Porque se for preciso tomar medidas mais rígidas, porque se a população insistir, ou por outra, se a população agora não corresponder, porque inicialmente foi ela própria que tomou a iniciativa de se acautelar, será preciso tomar medidas mais duras. E tomar medidas mais duras leva-nos para aquilo que normalmente sucede sempre depois de uma situação, enfim, paradigmática. Sucedeu depois das epidemias na história, sucedeu depois do 11 de setembro ao nível securitário, que é, de facto, uma mudança de paradigma por parte do Estado, o aproveitar de medidas para incrementar medidas securitárias mais pesadas, porque, de facto, a população, debaixo do tal, e vou voltar ao Hobbes, do tal sentimento de insegurança que o Hobbes designava como temor, a população dominada pelo temor está muito mais vulnerável e está muito mais disponível a aceitar medidas mais duras. E isto, de facto, pode ser muito perigoso. É preciso aqui um equilíbrio. Eu diria mesmo que corremos um risco, e agora aqui vou citar um artigo do professor Faria Costa, que publicou há pouco tempo, se bem recordo, no Jornal Público, em que ele dizia que corremos o risco de incorrer num novo tipo de Estado securitário, que é o chamado Estado sanitário. Ou seja, em nome da saúde pública, podem ser cerceados o núcleo central dos direitos fundamentais, aproveitando este sentimento de insegurança da população. Ora, não há forma de se responder a este tipo de crise sem, efetivamente, expandir alguns poderes do Estado. O Poder Executivo tem, de facto, que segurar as rédeas
enfim, daquilo que é a convivência social, das medidas de saúde pública e, enfim, também, naturalmente, da forma como essas medidas são implementadas. Ou seja, também tem que ter um controle efetivo sobre as suas forças de segurança, sobre as suas entidades administrativas, para garantir o necessário equilíbrio. E esta é, de facto, a grande dificuldade. Eu recordo que a nossa Constituição, num artigo que me é especialmente querido e que me serviu para fazer uma tese de doutoramento, o artigo 27, coloca na mesma epígrafe liberdade e segurança. Direito à liberdade e segurança. E, de facto, são dois bens jurídicos que são indissociáveis um do outro, sob risco de não haver qualquer capacidade de se viver naquilo que se chama um modelo democrático de Estado de Direito. E já lá vamos, porque há outros modelos democráticos que não são de Estado de Direito. De facto, nós temos que ter segurança para nos sentirmos em liberdade, mas temos que ter a liberdade suficiente para não nos sentirmos oprimidos. Portanto, tem que haver limites e este é um equilíbrio muito difícil e que compete ao Estado garantir, compete a todos nós fazer cumprir, mas saber respeitar. E isto leva-nos a uma nova questão, que é, de facto, será isto uma pausa na normalidade? Depois da pandemia vai ser tudo igual? Não acredito. Não acredito, não pode ser. Não pode ser porque nós percebemos agora, de facto, a velocidade a que estas coisas propagam, a fragilidade que a sociedade tem, que o Estado tem, que, enfim, o modelo que nós construímos não é de facto um modelo 100% seguro. Não existe. E temos que, efetivamente, criar aqui outros mecanismos. É preciso, de facto, outro tipo de respostas. E este tipo de respostas carece de várias coisas. Carece de um regime legal perfeitamente claro, carece de informação e carece também de confiança. E eu diria que estes são três pilares fundamentais, eu diria mais, são três pilares fundamentais para que o Estado de Direito funcione, e são três pilares fundamentais que os nossos sucessivos governos têm ignorado de forma, diria mesmo, absoluta. Ninguém se preocupa em informar os cidadãos. A legislação que tem sido criada nos últimos anos é, enfim, quase que a atropelar-se uma à outra, nomeadamente em matérias como a segurança. E depois temos outro problema muito grande que é a confiança. Porque, de facto, temos uma classe política, por alguns comportamentos que tem, faz com que o cidadão não confie. Tanto não confia que não vai votar, não percebendo que esse é o seu maior erro, porque ao não votar está a delegar completamente o pouco poder que tem, que é o de os colocar lá, não é? Nem esse ele exerce, depois a seguir vem-se queixar não sei do quê, porque não exerceu. Mas, centremos-nos na questão inicial. A existência de resposta por parte dos Estados deve ocorrer em nome da segurança da sociedade e do Estado. E as questões mais ligadas à constitucionalidade já foram superiormente tratadas pelo meu colega anterior e, consequentemente, eu vou entrar já na questão dos dados, até para não me alongar muito, senão vocês começam a desistir com este sol, não estão para me ouvir. A questão da privacidade, traduzida na preservação dos dados pessoais, é de facto uma questão muito complexa. É uma questão que se vem arrastando e é uma questão que exige reflexão, mas que exige também algum pragmatismo. Países democráticos, mas não Estados de Direito, como a China, exercem um controle absoluto sobre os cidadãos. E, de facto, isto revela uma eficácia tremenda em situações extremas como a atual. O problema é que este controle se mantém no dia-a-dia. Alguns de vocês poderão não saber, a China já tem um sistema a funcionar de cruzamento de informação, de bibliotecas, de locais públicos, enfim, de sites visitados na net, de controle sobre as redes sociais, que permite colocar as pessoas em listas. E depois isto traduz como? A forma mais expressiva é esta, e isto está a suceder. Quando estava a suceder antes da pandemia, quando alguém comprava viagens, tratava dos vistos, fazia a mala e chegava ao aeroporto para sair da China, era informado pela polícia que, segundo os dados disponíveis,
no ficheiro deles, não podia sair do país enquanto não fosse reeducado. Portanto, estava proibido de sair. Portanto, este é o modelo que nós seguramente não queremos. Portanto, este é o tal extremo que falava muito bem o professor Jorge Bacelar Gouveia, é o tal extremo securitário que nós não queremos seguramente. Mas eu também tenho muito receio deste libertarismo que nós vivemos, usando também uma frase dele, uma palavra dele, muito adequada, que é: nós temos medo. Nós, de facto, temos uma Constituição da República muito avançada, extremamente ousada para a época, ainda por cima construída num período conturbado, portanto, que dá todo o mérito aos seus construtores. Mas temos hoje medo a aplicar. Por exemplo, quando veio um grupo de 20 pessoas, 18 portugueses, 2 cidadãs brasileiras, num avião, diretamente, parênteses, eu avisei que ia ser polémico, diretamente da cidade onde surgiu o surto do coronavírus, na China. A terra na Portela. E nós temos os nossos governantes, uma boa parte da academia, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Aliás, aqui, desculpa, não foi a Comissão Nacional de Proteção de Dados, foi a Provedora de Justiça, a dizer que não se pode impor a quarentena. Eu pergunto onde é que o Estado está a defender, e não espero que toda a gente esteja de acordo comigo, mas achará que não, porque isso é que alimenta o debate. Onde é que está o Estado a defender a saúde pública? Que é um dever que está no artigo 64. É dever do Estado garantir a saúde pública. Ou seja, qual é o problema que se coloca neste momento? É que, de facto, corremos o risco de, no interesse individual, comprometermos o interesse dos outros indivíduos. Os direitos fundamentais são, de facto, o núcleo estruturante de qualquer Estado de Direito Democrático. Mas não valem todos o mesmo. Não podem valer todos o mesmo em situações de crise. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à integridade física, o direito, enfim, à segurança da sociedade e do Estado, não pode ter o mesmo peso que a liberdade individual do indivíduo poder permitir-se dizer ou não se autoriza que saiba onde é que está o telemóvel dele. Primeiro ponto. Depois vamos para outro ponto a seguir. Que é: mas porquê é que o indivíduo não quer que saiba onde é que está o telemóvel dele? Porque não confia no sistema. Porque nós temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que protege, de facto, enfim, a privacidade, que protege aquilo que são os nossos dados pessoais, mas a própria União Europeia, na mesma altura, além de ter criado a diretiva para as operações de polícia e enfim, toda a atividade judicial, penal, criou também um regulamento para o tratamento dos dados não pessoais. E o próprio grupo de trabalho do artigo 29 veio claramente dizer que aqueles são dados não pessoais e os dados não pessoais não podem ser, enfim, de alguma forma tratados no âmbito do regulamento dos dados pessoais. Onde é que isto vem entroncar novamente na confiança? Muito simples. É que nós sabemos que, com o evoluir das tecnologias de informação, todos os dados anonimizados podem, em qualquer momento, tornar-se identificáveis. Como é que nós podemos, então, permitir que isto avance? Confiando. Confiando. E eu, que não me quero alongar muito, vou dizer o seguinte. Eu acho que a palavra-chave, a palavra deste ano, todos os anos há uma palavra, a palavra deste ano, não sei se vai ser pandemia, se vai ser Covid. Mas a palavra de 2021 só pode ser uma: trust para o mundo, confiança para Portugal. Nós temos de ter confiança no Estado. Temos de ter confiança na administração. Temos de ter confiança nas nossas entidades patronais. Temos de ter confiança no nosso sistema de ensino. Temos de ter confiança uns nos outros. Mas isto tem que partir de cima. Quando nós temos um Estado que abre, de facto, exceções para eventos políticos, partidários ou sindicais, quando permite, enfim, uma série de oportunidades a uns que não permite a outros, quando não esclarece como é que as leis vão funcionar, quando não demonstra que existe, de facto, um controle efetivo. Para que um modelo
de tratamento de dados que permita, de facto, trabalhar aquilo que nós precisamos todos, que é saúde pública, porque sem saúde pública não temos economia, não temos sociedade, não temos qualidade de vida, precisamos de confiança. E essa confiança ganha-se pela forma como o Estado lida com os cidadãos e pela forma como o Estado controla o que sucede. Esta palavra não tem tradução em português, ou não tem uma tradução que tenha o mesmo peso, funciona para nós como a saudade funciona para os estrangeiros. Chama-se accountability. E só com accountability é que nós podemos, de facto, confiar que os dados são tratados e que tudo isto é no interesse comum e é o melhor para todos. Muito obrigado, não me alongo mais, fico disponível para as questões a seguir. Muito obrigado, Dr. André Inácio, pela sua intervenção, que também foi esclarecedora e respondeu também a algumas das questões. Aqui os participantes, pelo menos até agora, têm-se mantido exatamente os mesmos que quando nós atingimos, aliás neste momento temos estado com 60, agora estamos com 61 participantes, de 90 e poucas inscrições, salvo erro, penso que eram 90 e tal inscrições, ou seja, penso que é muito bom, tendo em conta que normalmente algumas das pessoas desistem à última hora. Foram colocadas aqui várias questões. Uma delas já foi respondida pela professora Bacelar Gouveia numa nota, que tinha a ver em que área da Constituição se vê similitude com o RGPD e em que exatos termos. O professor Bacelar Gouveia respondeu consultar o artigo 35 e corretamente, é só ver, é exatamente aí que tem o seu enquadramento, mas levantou-se aqui também outro tema, que é um tema que também tem sido debatido nos últimos tempos, também decorrente de um novo normativo legislativo apresentado pelo Governo, que tem a ver com a possibilidade do empregador poder fazer a medição de temperatura aos seus funcionários. Ora bem, aqui temos várias vertentes, temos a questão de se é legal ou não é, mesmo decorrendo de um normativo jurídico, tendo em conta que estamos a falar de uma questão de saúde. A segunda, associada a isso, também com mais duas perguntas, eu estou a tentar acoplar aqui 2 ou 3 perguntas, é a questão de que algumas desses sistemas de medição de temperatura são feitos através de câmaras. Eu aí gostaria também de esclarecer que nessa matéria, a grande parte dos sistemas que fazem visualização fazem a medição de temperatura através de câmaras, não fazem gravação, ou seja, fazem uma pseudo-gravação, fazem uma gravação durante cerca de alguns segundos, de modo a permitir, se houver uma falha por parte do observador, da pessoa que está a fazer a triagem, poder ter a certeza de quem é que foi a pessoa, sendo que na maior parte dos casos, ou pelo menos nos 3 ou 4 sistemas, tive o privilégio de poder ver e verificar, praticamente não se consegue identificar a pessoa, muito menos se consegue identificar a pessoa quando ela apresenta sinais de ter uma temperatura elevada, porque aparece uma mancha vermelha, basicamente, à volta da sua cara. Mas, de qualquer modo, aqui uma das questões levantadas, e que eu também deixo para os oradores, é a preocupação que pelo menos 2 ou 3 dos nossos participantes apresentaram sobre a potencial probabilidade de poder haver gravação através dos próprios sistemas de circuito fechado de televisão, CCTV, existentes já nas empresas, e dessa gravação poder, se terá ou não terá, ter o consentimento do funcionário, e se a ter o consentimento do funcionário, ele poderá ter acesso à mesma se necessitar. Esta é uma das outras questões que também aqui nos foi levantada. Foi-nos também levantado aqui, por último, uma questão, aliás foram mais algumas delas, eu peço desculpa, não vou passar por todas, porque algumas delas não têm a ver propriamente com o tema em questão. Há aqui uma muito específica, que eu neste momento by heart decoro, não sei quais são os artigos 26 e 64 da Constituição, mas a pergunta é dirigida ao professor Bacelar Gouveia, diz sobre, como entende o professor Dr. Bacelar Gouveia, sobre a ponderação dos artigos 26 e 64 da CRP, isto é, a proteção do bom nome ou da minha reputação, e a título de exemplo, se me encontrar contaminado e posteriormente verificar que não estou, ou, por outro lado, a reserva à intimidade e o direito à saúde, ou seja, o direito de proteger a minha saúde e saber que outra pessoa está contaminada. Ou seja, aqui
ao fim e ao cabo, não digo incongruência, mas são dois pratos numa balança que eu presumo que o professor Bacelar Gouveia já o esclareceu anteriormente, quando disse que as coisas tinha que haver aqui um equilíbrio entre medidas, e eu deixo uma outra que é no seguimento daquelas que eu fiz na minha introdução, que é até que ponto é que nós podemos prescindir, o cidadão ou concidadão pode prescindir dos seus direitos legais em prol do Estado. Isso ou seja, até que ponto é que eu poderei prescindir da minha liberdade, das minhas garantias, dos meus direitos, para depois ele poder ser utilizado como for, da forma que o Governo, no momento, assim o entender. Para já deixar estas perguntas e depois vou ver se haverá mais. Muito obrigado. Muito bem. Não sei se o Dr. Luís quiser que eu possa começar, acha bem? Claro, professor. Ora bem, então, eu vou tentar aqui, não sei se vou responder a todas, não é que não queira, mas posso não ter percebido tudo bem, mas vou fazer aqui uma breve resposta de cada uma das, aliás, agradecendo também as perguntas que foram feitas, o que, aliás, mostra não só o interesse como o facto de nós termos tido a capacidade de nos termos explicado bem aos nossos ouvintes, aos participantes, ou a tal plateia virtual ou não plateia virtual. Bem, há um primeiro ponto que diz respeito aos dois artigos que foram referidos. O 26 é o artigo que diz respeito aos direitos de personalidade, o direito ao bom nome e o direito à honra, que está na Constituição. O artigo 64 é o direito à saúde, à proteção da saúde. Vamos lá ver, aqui é evidente que a situação mais dramática, que é aquela que também se tem colocado, aliás não falámos aqui nela, mas ela é séria, que eu acho que é no fundo a maior dificuldade de tudo isto, é que não sei se sabe com certeza que as pessoas que estão contaminadas, portanto, do tal primeiro grupo, lembram-se do decreto de exceção, que não podem mesmo sair de casa ou que estão contaminadas ou que estão em quarentena obrigatória, essas pessoas é decretada, digamos, a detenção domiciliária sem qualquer intervenção do juiz. Portanto, aquilo é equiparável a uma detenção, a uma prisão preventiva, portanto, a uma medida de coação desta natureza. Pronto, detenção é diferente de prisão, mas é equiparável. O professor sabe isso bem, estou no artigo 27, está lá tudo explicadinho. E que eu saiba, as pessoas aceitaram isso. A comunicação social não deu eco a casos muito relevantes, porque eu tenho a ideia que as pessoas que estavam infectadas ficaram em casa por vontade própria, cumprindo uma ordem da Autoridade de Saúde. O único caso em que isso deu brado, lembram-se, foi o caso dos Açores, há cerca de uma semana, em que o Tribunal de Ponta Delgada mandou libertar um recém-chegado a São Miguel, que devia ficar em quarentena obrigatória, que foi imposta pelo estado de calamidade declarado ao nível regional. Os Açores têm um sistema regional de proteção civil. Foi declarado, ele não quis cumprir e arranjou um advogado, por acaso até é meu colega de curso, eu até o conheço bem, e que o advogado foi ao tribunal e conseguiu que o tribunal decretasse uma providência de habeas corpus para o libertar da quarentena obrigatória ao chegar ao arquipélago. Portanto, as pessoas eram colocadas nos hotéis, na primeira fase a região autónoma pagava, depois a autónoma deixou de pagar. Bom, e portanto, este é que é um ponto muito importante. E também é preciso dizer que a legislação, a lei de base da saúde, que eu acho que é uma lei que saiu agora recentemente, no fim do ano passado, que substitui a lei de 1990, tem lá, aliás estive a ver esse artigo até há pouco, julgo que base 30 e tal, tem lá que a Autoridade de Saúde pode impor o confinamento obrigatório, mas depois diz, de acordo com a Constituição e com a lei. Ora, de acordo com a Constituição é precisamente, a meu ver, isso só é possível com uma validação judicial através do juiz das liberdades, que é o juiz de instrução criminal. Embora a lei não o diga, mas só pode ser assim, porque não podemos retirar a liberdade individual, a liberdade de física, se não for com uma detenção prevista de acordo com as garantias constitucionais. Portanto, e além do mais, esta nem sequer está no artigo 27. Eu até já dou de barato, não está no artigo 27, número 3, possa chegar lá por uma interpretação extensiva ou uma tematização lógica de título excepcional, enfim, não vou agora discutir esse assunto jurídico, é uma tecnicalidade, digamos assim, mas até admito isso. Agora, o que eu acho mais difícil de admitir é que isso seja feito sem qualquer intervenção judicial, apenas por uma autoridade de saúde que não tem qualquer legitimidade na natureza judicial e não pertence ao mundo da justiça. Mas, na verdade, isso tem sido feito e até para grande espanto nosso, isso tem corrido bem.
porque as pessoas têm aceito ficar em casa de quarentena obrigatória ou infectadas com doença, e isso não tem suscitado grandes dúvidas, nem até o que eu acho curioso, a comunicação social, que gosta tanto desses escândalos, não tem procurado essas pessoas para saber se elas não queriam dar uma voltinha ao bairro para ver se violavam essa norma de ordem de detenção ou de confinamento domiciliar. Bom, portanto, esse é um ponto. Agora, agora em relação à questão do bom nome da pessoa que vai para a rua, enfim, que sabe que está contaminada e que depois vai saber que ela está contaminada, se isso não viola a sua honra. É evidente que depois, mais tarde, que era a pergunta, depois vem-se a saber que ela afinal não tinha essa doença. Claro que aí, vamos lá ver, a honra, a saúde prevalece sobre a honra, e o problema é que mais vale ficar são sem honra do que ficar com honra e morto, não é? Agora, eu não sei bem em que termos é que aqui o nosso espectador colocou a questão, exatamente porque não quer dar uma resposta definitiva. Agora, também pode acontecer outro caso, pode acontecer o caso em que, por exemplo, eu há pouco disse que não aceitava que houvesse um confinamento domiciliário sem intervenção judicial, mas já aceito, evidentemente, porque isso corresponde a um crime em flagrante delito, que alguém que esteja com a doença ande na rua a espalhar a doença e ande a meter-se nos supermercados em aglomerados populacionais, em aglomerações de pessoas para espalhar a doença de propósito. Isso é outra conversa, porque há um crime próprio, que é o crime de propagação de doença infecto contagiosa. Portanto, isso aí é outra questão. Isso aí já é uma detenção em flagrante delito, que depois será, enfim, à qual depois dá uma resposta no âmbito do artigo 27, número 3. Mas a questão não é fácil, porque a pergunta da colega era depois que se descobria que ela afinal não estava doente e que a sua honra tinha ficado afetada porque tinha sido anunciada à comunidade como uma pessoa doente e afinal não era doente. Pronto, mas isso pode haver lapsos, pode haver enganos, acho que isso tem que ser, apesar de tudo, enfim, aceito. Agora, outra questão que também foi aqui colocada, aliás, hoje até dei a minha opinião no público sobre isso, porque a discussão é complexa, a questão da medição corporal. Vamos lá ver. A entidade patronal, à entrada da fábrica ou do restaurante, vai medir a temperatura dos trabalhadores. Eu pergunto, porque a questão era que isso está estabelecido agora no decreto-lei, é verdade, sim senhor. Aqui qual é o problema jurídico? É que aquilo que nós consideramos uma restrição a uma liberdade não pode ser definido por decreto-lei sem autorização legislativa. Ou é por lei, ou é por decreto-lei com autorização legislativa. Neste caso foi um decreto-lei feito sem autorização legislativa. Esse é que é o problema jurídico. Ainda assim, eu penso que não é inconstitucional, porque é preciso ver que tipo de intrusão é essa. Eu tenho dúvidas que isto seja uma restrição de um direito do trabalhador. Simplesmente medir a temperatura à entrada do posto de trabalho. Porque a entidade patronal também tem um dever de proteger os outros trabalhadores. No fundo, isto é uma norma de higiene e saúde do trabalho. Essas normas não estão submetidas ao mesmo regime draconiano das restrições a direitos, liberdades e garantias, porque nem se toca no trabalhador. Pode-se dizer, mas ficamos a saber que ele tem uma temperatura mais elevada. Está bem, mas podemos chegar a saber outras coisas, se ele começa a tossir, ou se ele está sempre a cuspir, ou se está com a cara vermelha, não há outras coisas que nós ficamos a saber do seu aspecto físico. E sobretudo, a entidade patronal tem aqui também um dever, porque é isso que às vezes se esquece, que é o dever de proteger os outros trabalhadores e os utentes. Se for um estabelecimento aberto ao público, o empregado está doente, está a servir à mesa, vai-nos contaminar a doença a toda a gente que lá for almoçar ou jantar. Portanto, enfim, admito que a questão seja controversa, não estou a dizer que não seja, mas penso que será um período talvez exagerado essa questão. Já outra questão é um pouco mais complicada, a questão dos sistemas de CCTV, porque aí de facto é preciso digamos, é o problema da proporcionalidade. Como vocês sabem, enfim, esses sistemas funcionam no espaço público e muitas vezes dentro dos estabelecimentos, por exemplo, nos estabelecimentos escolares ou das empresas, por questões de segurança. Penso que isso é lógico, não vamos pôr uma câmara CCTV na casa de banho, como é evidente. E em princípio ela não deve estar em espaços reservados, nem em gabinetes de trabalhadores, ou uma coisa assim. Agora, nos corredores pode estar, ou nos elevadores, ou nas escadas, ou nas entradas. Portanto, aí é uma questão já um pouco mais complexa, porque aí é que realmente se vê o equilíbrio entre a privacidade e o exagero, às vezes, de obter uma inutilidade de registros que não servem depois verdadeiramente para coisa nenhuma e são apenas um registro, digamos, por acumulação de dados que dizem respeito às pessoas, ou quantas vezes o trabalhador vai à casa de banho,
e quantas vezes é que vai à máquina de fotocópias, e quantas vezes saiu do seu gabinete, e se fala todas as vezes com aquela pessoa, ou com A, ou com B, ou com C, isso já é um problema um pouco mais complicado. Mas também não sou um especialista em direito do trabalho, que isso é uma questão que se tem discutido muito no âmbito do direito do trabalho. Portanto, este é outro ponto também que eu gostava aqui de referir. E, portanto, são essas 3 questões. A questão do tal confinamento por doença obrigatório, por ordem meramente administrativa, que é uma questão que, curiosamente, passou completamente à margem de tudo isto, o que eu acho que é espantoso. No fundo, só se colocou com esta questão do habeas corpus nos Açores, ainda por cima, meio numa altura um pouco mais complicada, porque, de facto, já não estava em vigor o estado de emergência, mas o estado de calamidade, que, a meu ver, é muito mais fraco do ponto de que não pode suspender os direitos. Agora, mas eu acho que a questão mais difícil aqui é que quando a Constituição fala em suspender direitos, há 2 verbos que são diferentes. E não são apenas diferentes do ponto de vista, digamos, gramatical, ou do ponto de vista semântico. Que é suspender e restringir direitos. Às vezes essa distinção é quase impossível de fazer. E, portanto, mas o problema é que ela é essencial, porque o estado de emergência é para suspender direitos, embora também possa restringir, enquanto que a restrição pode ser feita sem estado de emergência, mas por lei e dentro de certos limites que estão estabelecidos no artigo 18 da Constituição. Portanto, mas às vezes suspender e restringir para certa pessoa que fica sem o direito na totalidade é igual. Mas o que é suspender e o que é restringir? Isso não está muito claro e a questão é complexa, não vou agora desenvolver isso, mas penso que agora o problema que aqui se vai colocar é que eu acho que há muitas pessoas também que estão a entrar um pouco num certo garantismo, que é, no fundo, pensarem que as medidas que foram tomadas no estado de emergência, agora já nenhuma delas pode ser tomada no estado de calamidade ou no estado de normalidade, o que eu acho que não é bem assim, porque eu acho que é uma questão de grau, não é uma questão de natureza, porque pode haver medidas novas, restrições que até sejam temporárias, mas que se justifiquem, porque são restrições, não são suspensões de direitos. O caso da máscara, por exemplo, ser obrigado a usar a máscara, também aí há um problema, porque o uso da máscara é obrigatório por decreto-lei, e não por lei da Assembleia da República. Também é o mesmo problema. Eu gostaria que fosse por lei da Assembleia da República ou por decreto-lei autorizado, como é evidente, ficaria mais descansado. Mas será inconstitucional, em uma posição do uso da máscara, aliás, hoje foi almoçar, isto é um pouco ridículo, porque a pessoa está na rua não tem que usar a máscara, mas ao entrar no restaurante põe a máscara, mas passado 2 metros já pode tirar porque já se sentou na mesa. Isto é o seu quê de ridículo. Ou nos transportes públicos, aí é permanente essa obrigatoriedade. Mas, portanto, estão a ver que a diferença entre o uso da máscara suspendeu algum direito? Não. Restringiu um pouco, digamos, o uso, a liberdade da sua aparência física, do modo de ser, não quer máscara, pode usar talvez a máscara com um tecido a condizer com o seu fato ou com a sua saia, agora também já está isso na moda. Mas, portanto, há aqui questões jurídicas complexas. Eu acho que, apesar de tudo, e deixo aqui uma crítica já, eu vou terminar. Eu acho que aqui o governo, que em geral eu acho que agiu bem, os governantes eu acho que saíram bem, porque isto era uma decisão muito difícil, porque será a única vez nas nossas vidas que isto vai acontecer. Vamos esperar. E, portanto, na incerteza conseguiram desenvolver um conjunto de medidas. Mas o que eu não percebo é como é que durante estes 45 dias de estado de emergência, em que o Parlamento continua a funcionar, e a meu ver bem, houve uma preocupação de manter o funcionamento do Parlamento, até houve uma cerimónia, enfim, uma controvérsia, como referiu o professor André Inácio, do 25 de Abril. E não fizeram uma lei sobre isto porquê? Porquê é que deixaram isto nas mãos do governo? Para evitar este tipo de problemas, tinham que fazer uma lei que consagrasse um conjunto de restrições desta natureza. Porquê é que não fizeram uma lei? E estavam alertados, os constitucionalistas falaram disto a toda a gente, eu ando a falar nisto há semanas. E não sou apenas eu. Aqui há até uma certa unanimidade dos constitucionalistas. A linha B do número 1 do artigo 165 da Constituição. Qualquer intervenção, restrição ou de exercício de direitos e garantias carece de lei da Assembleia da República ou decreto-lei que seja autorizado por lei da Assembleia da República. Isto é muito claro, isto é o BABA dos alunos de Direito Constitucional. Mas o que é que o Parlamento andou a fazer? Porquê é que não fez isto? Devia ter feito isto e retiravam todas essas dúvidas, que realmente é justo que pairem um pouco e criam-nos problemas interpretativos, a começar no próprio governo, que pode submeter-se a uma situação muito complicada, que é, por exemplo, impor restrições ao uso dos restaurantes e dos estabelecimentos abertos ao público. Pode aparecer alguém a pedir uma indenização porque lhe estão a retirar clientela
sem ter uma base legal para o fazerem. E há uma lei inconstitucional que provocaram um prejuízo, porque eu no restaurante podia ter 100 a comer e eu só posso ter 30 durante semanas, quando isso foi imposto por um decreto-lei inconstitucional. Estão a ver o prejuízo que isto pode, a complicação que isto pode dar no futuro para o próprio governo, para o Estado, que somos todos nós, que vamos ter que pagar uma indenização por um decreto-lei que foi aprovado em circunstâncias erróneas, não sendo sem a cobertura de um diploma que pudesse, digamos, justificar a sua constitucionalidade. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu vou passar a palavra ao Dr. André Inácio, mas antes gostaria de fazer só uma pequena intervenção e no meio de dois oradores desta craveira, até nem esse provavelmente nem devia fazer, mas relativamente ao ponto da medição de temperatura corporal, há aqui que realçar, eu talvez até aproveito para o André Inácio se quiser comentar, a disparidade da medida face à sua eficácia. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos perante da proporcionalidade, claro. Claro. Estamos perante uma doença, a Covid-19, é uma doença que que já está comprovada que é praticamente assim, poderá ser assintomática, na sua grande maioria é assintomática, com um prazo de incubação que vai ter cerca de 14 dias, ou seja, a pessoa durante esses 14 dias poderá ou não ter sintomas, sendo que a grande maioria não tem sintomas. Para além de saber que a redução da temperatura facilmente se consegue resolver tomando um paracetamol, desde que não sejam quantidades exageradas e nocivas para a sua saúde. Eu estou a dar o exemplo, por exemplo, do caso dos aeroportos, em que a aplicação dessa medida, tanto que seja num aeroporto nacional, mas que já está em alguns aeroportos internacionais, ainda não está na nossa legislação a obrigatoriedade da medida nas partidas, mas poderá vir a estar, e se vier a estar, há aqui inclusivamente uma divergência entre a parte governativa e a própria autoridade responsável pela saúde, que é a Direção-Geral de Saúde, e a própria Organização Mundial de Saúde, em que já quando foi do vírus H1N1, com as triagens que se fizeram no âmbito da aviação civil a cerca de 43 milhões de passageiros, chegou-se à conclusão que a eficácia tinha sido zero, ou seja, 0 pessoas tinham sido detectadas. O mesmo aconteceu agora quando nos foi imposto aos aeroportos nacionais colocarmos a medição de temperatura às chegadas. Obviamente Portugal estava a ser criticado por não ter nenhuma medida e as pessoas, claro que se veem a medição de temperatura, cria-se aquilo que não é racional, mas que eu digo que é um falso sentimento de segurança na vertente do safety. Eu penso que aqui o Governo tentou fazer e o que está a tentar fazer é restabelecer esse sentimento com medidas que ainda não racionais, as pessoas se sintam seguras. Eu penso que este está a ser um caminho que eu não concordo com ele, é perceptível, é aceitável e se calhar até é o mais coerente e exigente no momento. O certo é que as pessoas, não é a medição corporal que efetivamente vai identificar se a pessoa está ou não está, ou se apresenta os sintomas, os principais sintomas da doença Covid, que são vários, 3 principais, mas este é um deles. Mas pode ser uma constipação, pode ser uma gripe que não tenha nada a ver com o SARS-2 e que a pessoa também esteja com a temperatura elevada, mas há que ter em consideração que mesmo nestas situações, no caso dos transportes públicos, por exemplo, não é medido, mas no caso da aviação, se isso vier a acontecer conforme já está a acontecer em alguns países, quem se nega ao direito de transportar não é nem o Estado, nem é o aeroporto, mas sim a operadora, ou seja, a operadora é que se pode negar a transportar a pessoa se apresentar uma temperatura acima de um determinado nível. O que já está a acontecer, e friso, em alguns países, por parte de algumas operadoras, o que, como ainda não é lei, ou não existem normativos legais nesses países, nomeadamente os países da União Europeia, o que está a acontecer são as operadoras estão a utilizar leituras, ao fim e ao cabo, leituras individuais na porta de embarque. Mas isto era importante ressalvar que o falso sentimento de segurança que pode ser criado também com isto. Gostaria também de voltar um bocadinho atrás, quando se falou há pouco que algumas destas medidas, se porventura podem restabelecer o sentimento de segurança. Eu também tomei aqui, estava a tentar encontrar aqui uma nota que tomei de uma das várias intervenções que o professor Bacelar Gouveia fez, que foi precisamente este alarmismo que pode ser criado na sociedade através de medidas que são impostas, sem que se haja
uma sustentação racional por trás que pode vir a degenerar em medo, e esse medo mais tarde num terror. Mas isto também estou a ser um bocadinho provocador, como o André Inácio. Passo a palavra ao Dr. André Inácio para poder responder às questões que foram há pouco levantadas. Muito obrigado. Obrigado. Peço, antes de mais, desculpa a todos por não parar quieto, mas como já perceberam, estou aqui a apanhar com um tremendo sol e não quis levantar-me para baixar o histórico, para não deixar a tela em branco, mas de facto isto começa a ser tortura. Bem, indo às questões, que são todas muito importantes, muito pontuais, e para as quais ninguém tem uma resposta a 100%, mas de facto acho que devemos todos refletir sobre elas, porque é para isso que serve este tipo de eventos, é para todos nós refletirmos em conjunto e tentar trabalhar soluções. Eu começaria por esta questão da disparidade das medidas, porque de facto eu diria que este medir de atenção, não havendo qualquer outro tipo de sintoma, é sobretudo uma medida dissuasora. Eu acho que quem achar que está doente não vai para o trabalho com medo de depois ficar fechado lá num gabinete à espera que alguém vá buscar da ambulância ou que o vá verificar e, consequentemente, não vai. Mas, como já foi referido e muito bem, toma-se um paracetamol e vai-se embora. Eu conheço alguém que tinha uma viagem marcada, queria muito ir ao estrangeiro, enxertou-se de comprimidos, fez a viagem, antes de voltar, o simples não tinha febre, mas tomou comprimidos outra vez, voou para cá, felizmente não tinha nada disto. Se tivesse tido era um sarilho, porque tinha andado 2 vezes de avião e andou a passear. Portanto, a eficácia desta medida é zero. Em termos daquilo que é... Dr. André, desculpe, mas já a atitude dessa pessoa poderá ser considerada crime. Completamente. Nem discuto. Aliás, quando eu soube disso, disse, ainda bem que não estás doente, senão eu denunciava-te. Atenção. Porque isto é crime e é um crime público. Portanto, é dever todos nós, de facto, reportá-lo. Mas como felizmente não era nada disso, era mesmo uma constipação, correu bem. Isto só serve para demonstrar, com um exemplo vivo, como estas coisas, de facto, são facilmente contornáveis. Depois traz-nos aqui outro problema, que é, de facto, a utilização desses equipamentos que permitem gravação. Ora, permitem gravação, mas que é suposto não o fazerem neste caso concreto, porque lá vamos nós à tal questão da confiança. Porque se estivermos a gravar este tipo de registros, estamos a tratar de dados de saúde, e isto, de facto, é algo que pode ser muito grave. E a Comissão Nacional de Proteção de Dados nisto, eu estou 200% de acordo com eles. Embora eu continue a dizer que a Comissão Nacional de Proteção de Dados é constituída por gente absolutamente competente, sabedora, mas que continuam presos a uma filosofia, enfim, que não se adapta às novas realidades, mas isso é um debate para uma próxima vez. Nisto eu estou inteiramente de acordo com eles, porque, de facto, é preciso garantir os direitos, é preciso garantir que, de facto, não se vai além do necessário. Tem que haver proporcionalidade, tem que haver equidade por parte, não só do Estado, mas das entidades empregadoras, enfim, de todas as entidades com responsabilidades. Estes alarmismos sem sustentação, estes alarmismos podem descontinuar algo muito perigoso. Aliás, estamos a assistir a movimentos em Espanha, estamos a assistir a movimentos na Alemanha, que é, de facto, quando as pessoas não acreditam no modelo, enfim, de regime político em que vivem, têm tendência a ir atrás de chamamentos mais perigosos. Chamamentos que, ao momento, parecem resolver, são os únicos que falam, além de falarem para além da verdade, normalmente, além de continuarem, enfim, a divulgar notícias, mesmo depois de saberem que já não são verdade, mas, de facto, temos uma franja da sociedade menos esclarecida que vai atrás deste tipo de, deixem-me usar a expressão, folclores, porque isto, de facto, são manobras políticas de baixo nível. A história está cheia de exemplos destes e depois viu-se o que é que deram estes regimes. No entanto, é claro que os partidos que são mais populistas correm o risco de se tornarem mais populares, no sentido de virem a granjear votos, de facto, com este tipo de situações e trazendo ainda uma terceira crise. Portanto, temos a crise de saúde, temos a crise económica e depois a seguir vamos ter uma crise de regime, porque, de facto, se tivermos um regime desses, é bom olharmos para trás e ver a história para perceber o que é que esses partidos têm feito pelos países onde governam. Eu, de facto, tenho alguma reserva quanto à medição de temperatura, não só pela sua
pelo seu efeito meramente paliativo, em termos de sentimento de segurança, mas também pela forma como é aplicada, porque vamos ter ali um elemento da segurança privada à porta dos edifícios, provavelmente, nem sequer isto vai ser delegado nos recursos humanos. Enfim, que resta saber se tem uma formação adequada e uma atitude. Eu tenho grandes amigos na segurança privada, como tenho grandes amigos no direito, na magistratura, em todo o lado, felizmente, tenho muitos amigos. Mas também sei que profissionais menos atentos e mais distraídos há em todo o lado. E depois a seguir vai dizer, epá, fulano tinha temperatura não sei quanto, epá, a fulana tem sempre uma temperatura muito alta, embora não tenha febre, deve ser que há uma brasa, desculpem uma brincadeira, mas nós sabemos como é que estas coisas funcionam. Enfim, cria-se aqui um clima que não havia, eu diria que não havia necessidade, porque não é por aqui. Mas admito que, de facto, tenha este efeito de alguma forma, vir tranquilizar as pessoas, acreditando que assim a coisa funciona melhor. Relativamente às questões do artigo 2664, o professor Jorge Bacelar Gouveia já explicou aí muito bem. Eu diria apenas que, de facto, as pessoas que têm aquilatado este tipo de decisões sem levantar qualquer tipo de problema são pessoas que revelam, de facto, um sentimento de cidadania forte. Porque, efetivamente, embora o governo tenha feito a coisa menos bem feita, e eu concordo que, de facto, o governo teve que reagir e a reação, enfim, foi a possível e revelou-se muito adequada, embora, repita, não tenha grandes dúvidas que isso deveu também ao facto de, inicialmente, a própria população ter ela própria tomado algumas medidas. Vamos ver agora que a população está a ganhar confiança, como é que isto vai continuar a funcionar. Até porque lá está, até porque continuamos com um regime legal que não o é. Continuamos com um decreto-lei e já tínhamos mais que tempo para não o ter. Eu acho que este é o momento para, mais uma vez, o direito acompanhar a sociedade e dotar o Estado de ferramentas adequadas. Então, o que é que eu acho que temos que fazer? Aproveitar agora, que vamos entrar aqui em alguma tranquilidade, espero eu, não económica, mas pelo menos de saúde, para criar um quadro legal mais claro que permita, nomeadamente, neste tipo de situações, que os juízes não tenham medo de interpretar a lei. Porque no nosso país continua-se a fazer uma interpretação da lei por aqueles que são os seus principais aplicadores, que é uma aplicação que é, enfim, eu até o chamaria minimalista. 2 minutos, nem preciso tanto, vou ser muito rápido. Nós podemos fazer uma interpretação atualista, embora respeitando a ratio legis, ou seja, aquilo que era o espírito do legislador. Mas temos, de facto, que dar um salto. Temos que ter leis que respondam às necessidades. E este é o momento para ponderar, porque continuamos a ter juízes com medo de aplicar a legislação sobre violência doméstica, sobre crimes sexuais, e agora vamos ter juízes com medo de aplicar a legislação a respeito destas questões de saúde pública. E isto não pode continuar. Obrigado. Muito obrigado, Dr. André Inácio. Seria quase como uma obrigação fazer uma pequena súmula, mas eu penso que não vai ser necessário, face inclusive à clareza com que as respostas foram dadas e à apresentação dos temas. Dispenso-me de fazer isso, até portanto já ultrapassámos a hora. Aproveito para informar todos que chegámos a ter, pelo menos que eu me tenha apercebido, 61 participantes, estamos neste momento com 53, aos quais desde já quero agradecer a todos a vossa presença e também as simpáticas palavras de incentivo e que transmitir-vos aos oradores, que vários foram os participantes que disseram elogios aos oradores. Agradecer as perguntas que foram feitas, pedir imensa desculpa a 2 ou 3 questões que já foram apresentadas no fim e que, face às restrições de horário, já não poderei avançar com uma segunda ronda de questões. E agradecer, obviamente, a participação tanto do professor Bacelar Gouveia como do Dr. André Inácio neste debate e neste painel, do qual eu também me incluo numa função de moderador, agradecendo em nome dos 3 o convite que nos foi formulado e a honra que nós tivemos a aceder, se assim me permitirem, em vosso nome também, tanto ao Scott
ao Oscote também, somos 3 participantes ativos já há muitos anos, e à Microsur, Sec Talks. O convite nos foi formulado e desejar-vos uma continuação de um resto de um excelente dia a todos os participantes, oradores e organizadores, e com votos de muita saúde, com muita segurança, mantendo o devido distanciamento, e reitero, físico. Eu bato nesta tecla porque cada vez que vejo, e o Governo continua a publicar legislação e recomendações com distanciamento social, quando, pronto, são aqueles cuidados que às vezes não se têm, mas já houve quem os criticasse. A própria Organização Mundial de Saúde já fez sair, já há mais de um mês, ao menos cerca de um mês, uma nota sobre esse ponto, evitar ao máximo a utilização do termo de distanciamento social. E mantenham o confinamento sempre possível. Nós ainda não ultrapassámos a pandemia, com o devido equilíbrio, a devida segurança no uso de equipamentos de proteção, como é óbvio, etiqueta respiratória, lavagem de mãos, a parte de higienização e desinfecção, mas sobretudo a consciência de que maior preocupação do que nos também autoprotegermos é protegermos os outros. E este também é uma das nossas obrigações enquanto concidadãos, é zelar pela proteção de terceiros. E nesse sentido, há que, quando estamos a utilizar alguns equipamentos e cumprir algumas das regras de higiene, de etiqueta respiratória e de segurança, estamos não só a zelar pela nossa saúde, mas sobretudo por aqueles que nos rodeiam mais diretamente e numa forma mais geral pela população. Quero aqui deixar uma última nota, porque relativamente aos dados que felizmente os valores têm estado a ser reduzidos, mas para quem se recorda, há um mês atrás a grande incidência era no norte, com muito pouca incidência na zona do interior, no Alentejo e no Algarve, e neste momento é Lisboa e Val do Tejo a maior incidência de casos. Por isso, para aqueles que vivem na zona do Val do Tejo, há que sair menos e há que respeitar um pouco mais. Desejar-vos um resto de um bom dia e, uma vez mais, muito obrigado a todos. Obrigado também. Obrigado. Tudo bem. Obrigado. Bom dia.